Eu tenho habilidades sobre as quais falo com muitas poucas pessoas. Eu sou um sonhador lúcido e também uma pessoa que se projeta astralmente. Minha experiência é de anos, mas eu resolvi revelar este segredo aqui porque eu considero importante o compartilhamento de minha experiência. Entendam que a linha entre o que separa o real da ficção aqui ficará bem definida. Tudo o que eu direi é verdade e aconteceu mesmo. É meu compromisso com as pessoas que se interessam e estudam o assunto e querem encontrar soluções, assim como eu. No entanto, quando eu digo que sou uma pessoa que se projeta astralmente, eu na verdade ainda não tenho provas de que o que acontece é projeção astral. Eu ainda não tenho provas que eu realmente saio do corpo, sendo que a possibilidade que isso aconteça dentro da própria mente é maior. Se eu fosse ligado ao espiritismo, provavelmente estaria convencido de que minha mente se desprendeu do corpo físico, mas eu não sou espírita. Se eu fosse cristão, provavelmente diria que sofri alguma espécie de arrebatamento ou que o Espírito Santo me mostrou coisas, só que eu não sou cristão. Eu não tenho religião e minha visão sobre tudo é mais científica do que religiosa. Eu não estou satisfeito ainda. Eu quero descobrir se projeções astrais são experiências em que as pessoas realmente desprendem a consciência do corpo físico ou se são apenas certos tipos de sonhos. Daí então, vem vários assuntos a se investigar. Vida após a morte, outras dimensões. Mas a princípio eu quero obter provas que a consciência se desprende do corpo físico. A coisa essencial para o investigador é a dúvida e o ceticismo, e não a crença. Não se deve chegar a conclusões baseadas em crenças, ignorando a falta de evidências. Isso simplesmente contamina qualquer investigação. Deve-se manter a mente aberta, e quando se chega a uma conclusão com provas, é preciso aceitar a verdade, é preciso aceitar as coisas independente do que você gostaria que elas fossem, porque a verdade é apenas a verdade. Ela independe da sua vontade. As coisas são o que são. Não importa o quanto isso seja incômodo ou o tamanho da sua inexorabilidade para aceitar coisas que vão contra o que você acredita e ou nas quais tem fé. Agora vamos a uma introdução sobre paralisia do sono, sonhos lúcidos e projeção astral. Paralisia do sono é quando você acorda, mas seus músculos não, e você não consegue se mexer. Ela acontece quando a pessoa desperta durante o REM, a fase mais leve do sono, que ocorre várias vezes durante a noite. No breve período de paralisia, que dura apenas alguns minutos, a pessoa acorda e fica completamente consciente de si mesma e de seus arredores, mas seus músculos permanecem dormentes, por isso é incapaz de mexer. Obviamente, a ciência tem explicações bastante convincentes. Porém, algumas pessoas dizem que a paralisia do sono é um caminho para se desprender a mente do corpo físico e sair por aí, viajando astralmente. O sonho lúcido é quando você sonha e sabe que está dentro de um sonho. É uma habilidade que pode aparecer espontaneamente ou ser desenvolvida. Projeção astral é a teoria que diz que podemos transportar a consciência para um corpo astral e visitar mundos alternativos, os chamados mundos astrais. Vale lembrar que o sonho lúcido não é uma hipótese,
mas um fato é realmente uma capacidade que algumas pessoas têm de saberem quando estão sonhando. Já a projeção astral é uma teoria mística, ou seja, não é uma teoria científica, é mais uma hipótese que não foi comprovada de forma alguma. Porém, no misticismo, o sonho lúcido, a paralisia do sono e a projeção astral estão bastante ligadas. Eu sou um investigador e meu olhar sobre isso está longe da enxurrada de devaneios e invenções que você encontrará ao pesquisar sobre isso. E por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas tende a contaminar os acontecimentos com crenças ao invés de terem um olhar crítico e questionador. Entendam que eu sou um sonhador lúcido e já supostamente separei minha consciência do corpo por várias vezes. Fui em lugares incríveis e conversei com várias pessoas nessas experiências. Porém, eu simplesmente não posso afirmar que mundo astral existe, nem que a consciência se separa do corpo, pois até agora não temos uma prova disso. Existe a hipótese de que tudo acontece dentro da sua mente, e esta hipótese é mais válida do ponto de vista científico. Tudo começou quando eu estava na adolescência e tive uma paralisia do sono que me deixou simplesmente amedrontado. Então eu passei a ter medo de dormir, pois sempre que eu me deitava eu sentia a cama respirando cada vez mais forte, e eu sabia que quando esta respiração chegasse a certo ponto, eu teria uma paralisia do sono. Este era o aviso, e eu tinha medo. Isso chegou ao ponto de eu encostar em uma mesa e sentir a mesa respirando. Foi uma época conturbada. Um dia comecei a ler um livro de projeção astral, o qual não me lembro o nome. Ele dizia que se você relaxasse durante uma paralisia do sono, você sairia do corpo. Então foi isso que fiz. Da primeira vez não aconteceu nada, apenas fiquei enxergando um fundo sólido e verde com os olhos fechados, e depois passou. Com o tempo, as experiências foram ficando variadas. Em algumas experiências, eu levantava de minha cama, mesmo ainda estando dormindo. Eu chegava a sentir o chão frio com meus pés descalços, e uma força, como magnetismo, me puxava para a cama. E então, num piscar de olhos, eu acordava de repente e estava na cama. Em outras experiências, eu saía voando pela janela e de repente estava em outros lugares que nunca havia visto antes. A maioria destes lugares era bonita. Eu voava por campos verdes, onde crianças brincavam lá embaixo, via rios e riachos. Em uma dessas experiências, parece que fui para um lugar muito parecido com a cidade de Nova York e encontrei uma moça em frente a uma loja de flores. Então ela pegou uma lata de spray e espirrou em mim, e então minhas roupas mudaram. Em outra experiência, vi uma bruxa parecida saída de um desenho animado, voando em uma vassoura. Ela pousou e me perguntou se eu queria uma carona. Eu também estive em mundos totalmente destruídos. Céus pretos de fuligem, furacões de poeira negra e mundos em chamas. Se eu fosse uma pessoa esotérica, eu chegaria à conclusão que estive em mundos astrais. Se eu fosse evangélico, provavelmente diria que estive no paraíso e no inferno. Porém, minha visão sempre foi mais científica. Por mais incríveis que fossem aquelas experiências, a maior evidência era que tudo se tratava de experiências criadas pela própria mente, experiências internas, não externas. Esta desconfiança só aumentou
Quando percebi que certas vezes em que supostamente saía do corpo, eu encontrava pessoas em minha residência que depois que eu acordava não estavam lá. Então isso era um indício forte de que as experiências de separação de consciência do corpo não eram reais, mas produtos da mente. Pois, se eu tivesse mesmo saído do corpo, eu veria minha residência do jeito que ela estava, e não pessoas reais que estavam em outros lugares. A explicação das pessoas que acreditam na projeção astral é que o mundo astral possui uma natureza distinta do nosso, e é por isso que estas situações acontecem. Já a explicação consensual científica é que tudo não passa de sonhos lúcidos. Porém, isso não me saciava. Eu precisava investigar mais. Após vários anos, as experiências de paralisia não eram mais brutas. Eu não sentia mais sensações de choque ou escutava zunidos. Eram mais suaves e eu já tinha certa facilidade para induzir sonhos lúcidos. Então eu tive uma ideia: tentar conseguir um indício de que nós realmente saímos do corpo. O plano era simples: pedir o e-mail ou telefone de alguém e depois tentar contatá-lo após acordar. Parecia simples, mas não era tanto, porque na maioria das vezes eu esquecia. A primeira vez em que consegui foi assim. Sonhei que estava em um lugar que era um conjunto de cavernas. Haviam várias pessoas de várias partes do mundo. Elas pareciam estar fazendo uma espécie de turismo. Aquele lugar parecia ser uma morada antiga de alguma civilização. Eu vi uma máquina no canto da caverna e alguém me disse que eles conseguiam fazer água a partir da refração da luz, algo que simplesmente não faz sentido. Então tentei conversar com o homem, porém ele não falava meu idioma, parecia ser árabe. Fui andando em meio àquela multidão de turistas até que encontrei um homem caucasiano. Eu conversei com ele em inglês e pedi seu e-mail, que terminava com co.uk, que significa que ele era do Reino Unido. Porém, depois que eu acordei, eu não conseguia me lembrar qual era o e-mail. Minha segunda tentativa foi esse ano. Estava em um lugar muito bonito, onde vi uma moça sentada em um balanço. Eu pedi seu telefone e ela me deu, e eu consegui anotar quando acordei. Porém, depois de acordar, me lembrei de um detalhe. Eu não havia pedido o DDD nem o código do país, por supor momentaneamente que ela estivesse perto, o que tornou tudo inútil. Minha terceira tentativa foi esse ano, e algo aconteceu que me deixou intrigado. Talvez eu tenha finalmente conseguido ir para a segunda parte de uma investigação. Esta experiência iniciou-se assim. Eu estava em um lugar que tinha grama verde e pedras. Era um morro de leve inclinação. Eu comecei a subir nessas pedras. Tinha dificuldade porque meus sapatos escorregavam. De repente, eu já estava em outro lugar. Tinha grama no chão e eu estava debaixo de uma árvore. Eu peguei uma caneta e comecei a escrever em minha mão. Isso é uma simulação. Porém, cada vez que eu olhava para minha mão, as palavras mudavam e apareciam outras coisas escritas. Então passou uma mulher loira. Eu perguntei-lhe: por que aqui não há lógica como no mundo real? Por que as palavras mudam em minha mão cada vez que eu olho? A mulher não me respondeu. Porém, ambos ficamos olhando para minha mão e para as frases que se formavam, inclusive do outro lado. Eu perguntei para a mulher há quanto tempo ela estava ali. Quando olhei para o seu rosto, ela não era mais uma mulher jovem e loira, mas uma idosa de cabelos brancos.
Ela me respondeu que tinha ido para aquele lugar havia mais ou menos 1 ano e meio. Eu lembrei da minha investigação e perguntei se ela tinha um telefone. Ela disse que tinha e me disse um número de telefone fixo. Eu não irei dizer o número para não atrapalhar a minha investigação. Fiquei repetindo o número várias vezes para não esquecer e fui despertando. Imediatamente fui até o computador que estava ligado e anotei. Então percebi que minha ação talvez pudesse ter sido em vão, porque, como da outra vez, eu não perguntei o DDD nem o número do país. Porém, também percebi que o número começava com 3346, o que significava que era um telefone fixo e antigo, o que talvez pudesse ajudar. Fui ao Google e digitei o número, e logo o primeiro resultado parecia uma pista. Tal número era de um lar de idosos. Olhei o lugar pelo Google Street View e vi o lugar. O chão era gramado e haviam árvores, e o número do telefone estava pintado bem no muro. O lugar parecia com o qual eu havia sonhado, porém não vi o morro com as pedras. Então achei o Facebook deste lugar e vi a foto da equipe e dos clientes. Porém eu não vou mostrar nada aqui neste vídeo porque não quero expor ninguém. O que podemos concluir até aqui? Podemos acreditar que eu estive mesmo naquele lugar e que conversei com alguém que também estava fora do corpo. Podemos acreditar que estive lá em espírito e conversei com alguém que estava acordado. Podemos acreditar que estive no mundo dos mortos e conversei com uma senhora que morreu naquele lugar. É óbvio que sim, podemos acreditar. Porém, é leviano afirmar. A única coisa que posso afirmar até agora é que tive uma experiência estranha, seguida de uma coincidência. Porém, eu pretendo continuar a investigação, tentar conseguir uma prova concreta que tais experiências acontecem fora da mente, que a consciência realmente se separa do corpo físico e vaga pelo mundo. Os sonhos lúcidos, como eu já disse antes, são sonhos nos quais você sabe que está sonhando. E devo dizer que são experiências maravilhosas, melhores do que qualquer realidade virtual que você possa experimentar. Obviamente, alguns sonhos lúcidos são pesadelos, porém deixam de ser amedrontadores quando você sabe que está sonhando. E como conseguir ter sonhos lúcidos? Bem, acho que eu não saberia ensinar isso a alguém, pois para mim veio naturalmente. Você percebe que está em um sonho quando não é enganado por ele. Exemplo, se você sonha com uma pessoa que já morreu e é capaz de pensar que esta pessoa já está morta e também capaz de se questionar quanto à natureza daquela experiência, então é um forte indício que você pode ter sonhos lúcidos, pois a base para se ter um sonho lúcido é isso, a capacidade de questionar e refletir sobre as experiências. Eu geralmente percebo que estou em um sonho quando meu corpo flutua, ou as coisas ao meu redor estão borradas, ou quando vejo algo sem sentido. Porém, na maioria dos sonhos das pessoas, essa capacidade de reflexão é extinta. A pessoa simplesmente acredita no sonho, sem se perguntar como foi parar ali, ou como tudo está tão diferente. Uns acreditam que o mundo astral é real, outros não, e há ainda aqueles que não estão certos quanto a isso. Se querem ingressar no mundo dos sonhos lúcidos, eu recomendo o site World of Lucid Dreaming. Eu lembro que vi alguns vídeos de indução de sonho lúcido neste site há muito tempo atrás, então talvez isso tenha me ajudado. A fundadora do site, Rebecca Turner, no entanto, não acredita que o mundo astral seja real. E mais, ela disse em uma postagem que a crença na projeção astral é perigosa.
Ela diz que acreditar que o que você vê é real pode lhe trazer consequências nocivas. Se você vê uma figura ameaçadora e acredita que ela é real, então você pode ter experiências realmente desagradáveis. Ela também salienta que as visões em sonhos são interpretadas de acordo com a crença da pessoa. Ela cita o exemplo de Erin Pavlina, que viu seres escuros a enforcando e acreditou mesmo que tais seres malignos eram reais, o que a deixou apavorada. Dependendo da crença pessoal, uma pessoa pode interpretar tais visões como anjos, demônios, espíritos, monstros e até aliens. Mas há sempre a possibilidade de interpretar da forma mais segura, manifestações abstratas da própria mente. Outras pessoas, no entanto, acreditam mesmo que a projeção astral é a separação da consciência do corpo físico.